Olá, sou Paloca e hoje estou aqui finalmente para vos falar das leituras do mês de janeiro de 2024. Isto não tem estado fácil para gravar porque tenho tido trabalho, meteu-se o carnaval pelo meio e não consegui vir antes falar das leituras do mês de janeiro porque de vez em quando a vida profissional e pessoal mete-se aqui no meio deste meu hobby maravilhoso e que eu gosto tanto de ter e que gosto tanto de vir aqui gravar vídeos, mas nem sempre é possível, nem sempre tenho disponibilidade, por isso quase no fim do mês de fevereiro, sim, porque este mês também é sempre mais pequenino, apesar deste mês de fevereiro ter mais um dia, não sei se isso é bom ou se é mau, mas estou quase no fim do mês e finalmente quero-vos falar das leituras que fiz no mês de janeiro. Antes de vos falar das leituras de maneira geral, posso-vos dizer, já antes que me esqueça, que a maior parte das leituras, especialmente aquelas que estão relacionadas com o Holocausto, com a Segunda Guerra, com os nazis, foram para o projeto da Dorinha Linda, o Wall 79, antes que eu me esqueça, porque depois estar a dizer em cada livro, este livro foi para o projeto, este não foi, então a maior parte das leituras foram para o projeto e agora estou a começar a ficar sem voz, que também é muito bom. Portanto, isto está a ser maravilhoso. E está a chover, mas pronto, sem mais demoras vou-vos então dizer que li no mês de janeiro 10 livros, li 2 livros em papel, li 4 e-books, ouvi 4 audiobooks, no total eu li 2788 páginas, não foi dos melhores meses em termos de páginas, mas li 10 livros, sim, estou contente, fiz leituras excelentes. Tenho muitas leituras de 5 estrelas no mês de janeiro, tenho outras que não me conquistaram nada, mas vamos lá então começar finalmente com as leituras do mês de janeiro. E começamos mal, porque com 2 estrelas, um audiobook da Lost Bookshop. Eu vi que este livro ia sair em português e fiquei curiosa, então pensei, vou ouvir o audiobook. E tive por aqui uma experiência não muito boa, eu estava muito contente, uma livraria em Dublin, portanto, tínhamos aqui esta atmosfera de Dublin, portanto ia revisitar Dublin, e essa parte estava-me a deixar muito entusiasmada, a história de uma livraria, vários personagens, ou pelo menos eu acho que eram 3 personagens, e depois as personagens iam ter aqui ligação umas com as outras, e perdi-me demasiadas vezes. Eu até tenho boa concentração a ouvir audiobooks, portanto eu penso que o problema não foi propriamente meu, porque normalmente consigo ouvir os audiobooks do princípio ao fim e consigo estar concentrada. Neste audiobook perdi-me imensas vezes, já não sabia quem é que estava a falar. Eu acho que aqui, eu já não sei se tinha vários narradores, se tinha só um narrador que fazia diferentes vozes, eu sei que me perdi. E às tantas já não sabia de que personagem é que estávamos a falar. A história supostamente também tinha por aqui um realismo mágico e eu até gosto de realismo mágico dentro de certos contextos, mas até gosto de realismo mágico e depois aqui achei que aquilo não funcionou tão bem, comigo a história não funcionou nada, cheguei ao fim sem perceber quase patavina da história, por isso dei-lhe 2 estrelas. Se eu tivesse lido, se calhar tinha subido das 2 para as 3, não acredito que lhe desse mais do que 3 estrelas se tivesse lido o livro. Portanto, foi uma experiência que já ficou lá enterradinha no mês de janeiro. Com 3 estrelas, outro audiobook, In the Blink of an Eye, tínhamos aqui uma investigação criminal. E eu pensei, eu gosto de policiais e de thrillers, mas normalmente tenho sempre aquele problema que estes livros depois me fazem aqui ser muito picuinhas e às vezes não me convencem. O que é que aconteceu aqui? Tínhamos uma investigação, tínhamos aqui uma detetive, tínhamos aqui os problemas da sua vida pessoal e tínhamos aqui uma investigação de casos arquivados de 2 rapazes que tinham desaparecido. E ela vai ter a ajuda aqui de um detetive muito especial criado por inteligência artificial. Eu não sou muito de ficção científica, mas até achei piada a esta ideia da inteligência artificial e pensei, deixa lá ver como é que eles vão criar este detetive, como é que vai ser interagir aqui com um detetive criado por inteligência artificial. E gostei dessa parte, por incrível que possa parecer, essa foi a parte que mais me conquistou, foi a parte da utilização da inteligência artificial nesta história. Mas depois aqui a investigação destes 2 desaparecimentos que depois vão estar diretamente relacionados com esta detetive. Isso depois não me convenceu muito, não gostei de descobrir todas as motivações que estavam por trás desta história, não gostei muito da parte criminal em si,
E depois acabei por gostar mais da parte da ficção científica e da parte da inteligência artificial. Portanto, imaginem, eu que sou de thrillers e policiais, que não sou muito de livros de ficção científica, acabei por achar mais piada à inteligência artificial do que propriamente esta investigação criminal, do que as motivações, do que o crime que aconteceu por aqui. Já nem me lembro aqui de algumas partes, agora estamos aqui a vir à memória as motivações, mas já nem me lembro de algumas partes. Então, definitivamente, 3 estrelas. Gostei de umas partes sim, outras não me convenceram, portanto, 3 estrelas. O bom disto tudo é que passo diretamente das leituras de 3 estrelas para as leituras de 5 estrelas. E a primeira leitura de que vos vou falar foi um e-book, Hitler's Horses, Os Cavalos de Hitler. Acho que em português, a tradução é literal, Os Cavalos de Hitler. Temos aqui uma história de não ficção. Como já perceberam, foi para o All 79, às vezes posso-me lembrar de referir isto ou não, mas pronto, foi para o All 79. Apesar da história não estar diretamente relacionada Vou começar do início. A história está relacionada com a Segunda Guerra Mundial, mas não é uma história passada na Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver com o Holocausto, tem a ver com os Cavalos de Hitler, que eram 2 estátuas que estavam nos jardins da chancelaria, se não me engano, e tem a ver com a investigação que se fez para tentar descobrir onde é que estavam estas estátuas, porque se chegou à conclusão que eu acho que foi durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, as estátuas desapareceram. E havia quem dissesse que as estátuas já não existiam, havia quem dissesse que as estátuas estavam à venda, mas será que estão mesmo à venda? Será que são falsificações? Portanto, foi um livro relacionado com a Segunda Guerra Mundial e com Hitler, um bocadinho diferente daquilo que eu estou habituada a ler, e por isso foi bom. Foi bom começar as leituras do UOL por aqui, porque é um livro relativamente levezinho comparado com livros passados em Auschwitz e livros mesmo de guerra pura e dura. Isto aqui é muito levezinho, temos aqui esta investigação e eu gostei muito de seguir aqui os passos desta investigação, porque eu não faço ideia como é que se investigam estas obras de arte que andam por aí perdidas. Portanto, fiquei a conhecer um bocadinho dessa investigação, os passos que foram dados, as pessoas com quem se falou, os países que foram visitados. Por isso gostei muito deste livro, gostei muito desta investigação, acho que é um livro muito interessante. O original é em irlandês, por isso li a tradução para inglês, porque também não sei bem se a tradução para português já é feita da tradução do inglês. Por isso gostei muito desta história, gostei muito de ficar a conhecer estas 2 estátuas que não conhecia, de ficar a conhecer esta parte da história que está relacionada também com a arte, porque nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial também houve por aí muita arte que foi roubada, os nazis apropriaram-se de muitas obras de arte, quadros e estátuas, outro tipo de obras de arte. Por isso foi também muito interessante entrar aqui neste meio e tentar perceber como é que esta parte também se relaciona com Hitler, com os russos, também com os soviéticos. Portanto, esta investigação foi muito interessante e este livro tinha que ser um livro de 5 estrelas. Depois, outro e-book, desta vez já assim... Em inglês chama-se Five Chimneys, em português chama-se Os Fornos de Hitler. Portanto, já perceberam que foi para o All 79. Uma leitura mais dura, uma leitura de uma sobrevivente chamada Olga, se não me engano. E aqui já temos histórias de sobreviventes, histórias de Auschwitz, portanto já é um livro pesadote, já não tem nada a ver com aquela leitura mais levezinha relacionada com a história da arte, não. Aqui, história de uma sobrevivente, gostei muito de ler este livro. Gosto sempre muito de dar oportunidade a livros de sobreviventes, livros de não ficção, contados pelos próprios sobreviventes. Nos contam os horrores que viveram. E foi um livro que mais uma vez mexeu aqui com as minhas entranhas e pronto. Todos estes livros mexem com as minhas entranhas. Já li imensos livros de sobreviventes, já li imensos livros sobre o Holocausto de não ficção, mas mexem sempre comigo, fazem-me sempre chegar às 5 estrelas, porque acho que é muito importante que estes testemunhos continuem vivos e mesmo que esses sobreviventes já tenham morrido, nós temos estes testemunhos. Temos esta parte da história que não se pode apagar, que não se deve apagar e que temos que a manter viva para que ela não se repita. E por isso é um livro duro, sim, conta-nos coisas muito macabras e negras, sim, mas é importante que se conheça tudo aquilo que aconteceu em Auschwitz, é importante ler livros de não ficção sobre esta temática, é importante ler testemunhos dos sobreviventes. Por isso tinha que ser um livro de 5 estrelas, chegou às 5 estrelas sem nenhum problema. Assim que eu comecei a ler já sabia que ia dar 5 estrelas, por isso gostei muito de fazer esta leitura, apesar de ser uma leitura
muito dura, como são todas as leituras de não ficção sobre esta temática. Outro livrinho de 5 estrelas, desta vez em papel e desta vez assim completamente diferente. Carta de uma Desconhecida, de Stefan Zweig, um livro emprestado pelo meu tio, que é completamente apaixonado por Stefan Zweig e que também me transmite esta paixão para mim. Pequeníssimo, pequeníssimo, o livro tem 50 e poucas páginas. E qual é a história? É aquilo que nós temos aqui no título. Temos aqui uma carta de uma mulher que escreve a um homem, sendo que para esse homem ela é uma desconhecida, e nós ficamos a saber que ela tem uma paixão por ele desde que era adolescente, ele era mais velho, e então ela conta-lhe aqui esta parte. E depois temos aqui este amor que não é muito saudável às vezes. Temos aqui uma ideia de autodestruição aqui neste livro e de negatividade, e que nos remete assim para um final, que não é propriamente um final de viveram felizes para sempre. E nós vamos sentindo isso sempre ao longo do livro, mais que não seja porque ele não a conhece, ou vai lendo a carta e se calhar vai tendo assim uma ideia de quem pode ser esta pessoa, mas temos aqui este amor este amor platónico, impossível. E a forma como este livro está escrito, e sendo tão pequenino, mas a forma como está escrito, não me aborreceu nada, e eu que não sou nada romântica, não sou nada romântica, mas gostei desta carta, e gostei desta ideia, e gostei desta ideia de amor, que não é o amor do e viveram felizes para sempre, que não é o amor cor-de-rosa, não é estar a escrever uma carta ao apaixonado e ele depois responde, ai meu amorzinho, gosto tanto de ti, chuchu, nhu, não. Portanto, temos aqui este diferente tipo de amor. Temos aqui a ideia que isto, logo desde o início, que isto não vai correr bem, que isto não vai ser uma carta que vai chegar ao destinatário e depois o destinatário vem nos resgatar deste mundo cruel e negro e triste, não. Mas gostei mesmo muito, gosto muito da escrita do Stefan Zweig, já vos disse isto várias vezes quando falo dos livros do Stefan Zweig. Ainda tenho por aí, acho que são 2 por ler, que já são grandotes, por isso é que li este que era pequenino, mas adorei ler esta história e não me vou esquecer desta carta, não me vou... Porque a maneira como isto está contado podia ser uma seca, né? Estar aqui a ler uma carta de uma desconhecida, quer dizer, uma pessoa recebe uma carta de uma desconhecida, lá, ganda seca, mas não, foi... é algo que entusiasma, mas isso tem a ver com a escrita do autor. E depois cada vez que eu penso no Stefan Zweig até pensei assim, olha, isto não é para o All 79, mas o Stefan Zweig foi das pessoas que mais sofreu com o Holocausto e com a Segunda Guerra Mundial e acabou por se suicidar. Portanto, isto está tudo aqui relacionado e eu acabei por me lembrar disso e acabei por pensar nisso. Portanto, este livrinho tinha que ser também uma leitura de 5 estrelas. Outro audiobook, desta vez de 5 estrelas, Asperger's Children. E depois The Origins of Autism in Nazi Austria. Acho que é este o título. Portanto, temos aqui uma história sobre o psiquiatra Hans Asperger. Todos nós, ou pelo menos quase todos, já devemos ter visto este nome, porque está relacionado com o espectro do autismo. E temos aqui um psiquiatra que tratava crianças essas que não se sabia muito bem o que é que tinham, portanto tinham dificuldades em se relacionar, portanto tinham aqueles problemas que nós agora relacionamos com o Asperger ou com o autismo, mas na altura ainda não havia propriamente um nome, portanto foi depois este psiquiatra que deu o nome também a esta doença, ou pelo menos este espectro. Eu não sei muito bem especificar porque não sou da área da medicina e da psiquiatria, mas pronto, dentro do autismo eu acho que há aqui o Asperger que não é tão acentuado, se calhar, quanto o autismo, não sei se estou a dizer uma grande parvoíce, mas pronto. Este é o médico psiquiatra que depois deu o nome aqui ao Asperger que nós conhecemos hoje. E temos aqui uma avaliação de crianças essas que por terem problemas psiquiátricos eram enviados para instituições, crianças essas que muitas das vezes tiveram fins muito desgraçados por viverem em instituições, por viverem longe das famílias e também por serem muitas vezes eliminadas. Temos aqui aquela política a política de eliminar aqueles que são deficientes, que têm algum tipo de deficiência, que não se enquadram na sociedade, que não vão ser aquelas pessoas de raça ariana que Hitler queria. Portanto, já devem ter percebido que isto foi uma leitura também para o 79. Eu agora vou-me lembrando e vou referindo este pormenor. Por isso, não eram aquelas pessoas da raça ariana, não eram os alemães ou austríacos que Hitler queria
ter nos seus exércitos, que queria ter como cidadãos do seu grande império, e por isso tinham que ser colocados longe das famílias e tinham que ser eliminados. E este psiquiatra, apesar de ter um papel muito importante na parte da psiquiatria e na parte da avaliação desta doença, acabou também por estar relacionado com estas políticas nazis, acabou por ter um papel importante também na aplicação destas políticas, apesar de ele se querer distanciar um bocado, mas foi uma leitura muito interessante, já perceberam que de não ficção. Gostei muito de aprender também sobre esta área. Eu que sou uma pessoa que me interesso muito pelo estudo do cérebro, pelo estudo da psicologia e da psiquiatria, da mente humana, especialmente da maldade na mente humana. Aqui não temos maldade, ou temos maldade por parte dos nazis, mas depois temos as pobres crianças que sofriam estes horrores às mãos destes médicos e às mãos também das famílias que muitas das vezes também não as queriam em casa e acabavam por entrar neste sistema e acabavam por ir atrás destas políticas nazis para resolver um problema que tinham em casa. Portanto, isto também me deu aqui umas voltas, fez-me pensar muito sobre o assunto e não ponho em causa que o trabalho desenvolvido por este médico tenha sido excelente na investigação que fez da psiquiatria, mas depois aquilo que está por trás, o ter participado, mesmo que de forma indireta, com estas políticas nazis, o que é que faz dele? Fez-me lembrar o Albert Speer, que era o arquiteto de Hitler. Teve culpa, não teve? Eu era só arquiteto, portanto eu construía coisas, projetava uma nova Berlim, mas eu não teve nada a ver com o resto. Portanto, deu-me muito que pensar e por isso gostei imenso de ouvir este audiobook e de ficar a conhecer esta parte da história, porque são pequenos pedacinhos da história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto que eu vou juntando e que me vão tornando cada vez mais rica nestes saberes desta temática e por isso gostei muito de ouvir este audiobook. Outro audiobook de 5 estrelas, completamente diferente, um audiobook espanhol, La Mala Costumbre, de uma autora trans que nos conta uma história que poderia ser autobiográfica, mas que a autora diz que não é autobiográfica. Temos aqui a história de uma rapariga que cresceu no corpo errado, que não se identifica com o sexo masculino, ela sente-se mulher desde criança, desde que tem consciência do próprio corpo, ela sente que está aprisionada num corpo que não é dela, e o mesmo aconteceu à autora, por isso há aqui esta ideia que pode ser um bocado autobiográfico. Temos aqui um bairro de classe trabalhadora da zona de Madrid, temos aqui as histórias do bairro, temos aqui a família, temos aqui a forma como ela vê o mundo e a forma como os outros a veem a ela, e é sempre algo que eu gosto de explorar, porque eu não tenho ideia do que é ser trans, eu não tenho ideia do que é ter crescido no corpo errado. Portanto, eu vejo isto de uma perspectiva muito afastada, estou muito de fora, não consigo, e cá está, voltamos à psicologia e à psiquiatria, portanto também seriam áreas que eu gostaria de estudar e gostaria de tentar perceber como se pode ajudar uma pessoa que está nesta situação, porque eu não sei o que é isso. E então tenho que me socorrer de obras de ficção, ou de não ficção, neste caso de uma obra de ficção, para tentar compreender o que é que se sente, como é que se vive, porque não faço ideia mesmo nenhuma, porque sou mulher e identifico-me com o género e com o sexo com que nasci, por isso eu não consigo ver as coisas de outra perspectiva com os meus olhos. Portanto, eu tenho que me socorrer dos olhos das outras pessoas, das vivências das outras pessoas, e foi muito interessante ouvir a narração deste audiobook pela própria autora, porque ela deu-lhe aqui tanta emoção, porque de certeza que mesmo que a história não seja totalmente autobiográfica, haverá muito da sua história aqui, e ela transmitiu muito disso na narração. Todas estas emoções, todos os dias em que eu chego a casa a chorar porque me chamam nomes na escola, porque me fazem bullying, porque não me respeitam, porque não percebem que eu estou no corpo errado, porque olham para mim e dizem, mas tu és um rapaz, mas eu sou uma rapariga e sinto-me uma rapariga, e então, porque é que eles não me veem como uma rapariga? Então, tudo isto também mexeu muito comigo,
E sei que a história não era muito grande, o audiobook não tinha muitas horas, ouviu-se perfeitamente. Gostei também muito desta descrição deste bairro e desta vida neste bairro de Madrid. Acho que era anos 80, anos 90, por isso achei este livro super, super, super interessante. Adorei ouvir este audiobook, adorei a narração deste audiobook e, como vos digo, gosto de livros sobre estas temáticas para eu tentar ver aquilo que se passa na vida de pessoas trans, porque é uma realidade que eu desconheço, só conheço de ler, só conheço de ouvir falar, não conheço por ter vivido e é algo que eu não vou viver nunca, por isso eu gostei muito de ouvir este audiobook. Mais um e-book para o All 79, The Book Smugglers, Os Homens que Salvavam Livros em português, eu penso que é assim o título. Foi uma sugestão ou recomendação da Ana do canal Tudo Sob Linhas, porque ela sabia que eu gosto muito de livros de não ficção e achava que eu ia adorar este livro e foi isso que aconteceu. Temos aqui homens e mulheres que salvaram livros, que salvaram documentos importantíssimos durante a Segunda Guerra Mundial. Às vezes tinham mais preocupação em salvar os livros e estes documentos da vida judaica do que propriamente de se salvarem eles próprios. E conseguiam, no gueto, estamos a falar de Vilna, estamos a falar da Lituânia. Como é que era? Vilna era considerada a Jerusalém da Lituânia. E temos aqui, nas caves, não sei, em qualquer sítio que eles conseguiam dentro do gueto fazer um esconderijo, eles salvavam estes documentos, porque, por aquilo que eu entendi do livro, havia mesmo muita documentação sobre os judeus na Lituânia, especialmente em Vilna. Então eles tiveram esta preocupação, mesmo que fossem levados para campos de concentração, eles depois transmitiam onde é que estavam as localizações dos livros a outras pessoas. E houve pessoas que se sacrificaram mesmo e que acabaram por falecer durante o Holocausto, nos campos de concentração e nos campos de extermínio. Outras conseguiram sobreviver para contar esta história, para ir desenterrar estes livros, para criarem um instituto onde estas obras pudessem ser preservadas. E depois isto faz-me pensar no poder que têm os livros, no importante que é ler, no importante que é guardar. E isto faz-me lembrar outra vez os testemunhos dos sobreviventes, o importante que é guardar parte da história, porque não conseguiram guardar tudo, mas conseguiram guardar uma grande parte da história, da sua história, da história dos judeus. E fiquei muito sensibilizada mesmo com esta história, porque é mais uma partezinha da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, que se calhar às vezes não é tão falada, porque pensamos sempre a Auschwitz e Auschwitz e Auschwitz, e há muito mais para além de Auschwitz. E gostei mesmo muito de ficar a conhecer estas pessoas que se sacrificaram para preservar a sua história e a sua cultura, e por isso tinha que dar 5 estrelas a este livro. Mais um e-book de 5 estrelas, mais uma leitura para o All 79, Cracking the Nazi Code. Temos aqui a história de um homem do Canadá, de um canadiano que estudava na Alemanha na altura da Primeira Guerra Mundial e depois foi preso num campo de concentração na altura da Primeira Guerra Mundial e ficou a conhecer todos os podres desta Alemanha. E depois, em 1919, começou-se a desenhar aquilo que seria um projeto de uma Alemanha nazi, e ele esteve por dentro de toda esta ideia da Alemanha nazi e chegou a alertar especialmente o Reino Unido, porque ele depois também se tornou espião do MI6. Por isso ele alertou daquilo que teve conhecimento na Alemanha, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial e a seguir à Primeira Guerra Mundial, mas poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, sim, mas ninguém lhe ligou importância nenhuma. E com os conhecimentos que ele tinha, e com os documentos a que teve acesso, e com todas as informações a que teve acesso na Alemanha, tudo aquilo que ele conseguiu reunir não foi suficiente para evitar a Segunda Guerra Mundial, não foi suficiente para evitar esta expansão gigantesca da Alemanha nazi, para evitar o Holocausto, e é aí que nós pensamos, e isso também me fez lembrar de quando fugiram de Auschwitz e vieram ao mundo explicar aquilo que se passava em Auschwitz. O que é que aconteceu? Nada. Demorou mais não sei quanto tempo até os soviéticos chegarem a Auschwitz e libertarem o campo. Por isso, fico um bocado revoltada por saber que havia este Cracking the Nazi Code, não está propriamente relacionado com a época da Segunda Guerra Mundial, ou está, mas de maneira indireta, porque ele muito antes
da Segunda Guerra Mundial já tinha percebido qual é que era a ideia da Alemanha, depois de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, que não podia produzir armamento, mas a ideia que eles tinham de, às escondidas, continuarem a produzir armamento, de se reerguerem, de voltarem a ser uma grande potência e provavelmente voltarem a estar presentes numa guerra mundial, tudo isso foi como se ele não dissesse nada, como se fosse por água abaixo, não interessa nada, está para ali o canadiano a dizer umas coisas, mas isso agora não interessa. E pronto, poderia-se ter evitado tanta coisa. Eu ao princípio não sabia muito bem ao que ia, não sabia muito bem que tipo de código era este, mas depois percebi a implicação disto tudo, percebi que este espião se calhar também é pouco conhecido. Foi também um autor, eu acho que do seu país, que expôs esta história, que escreveu este livro, que nos contou a importância deste homem, que na realidade poderia ter sido uma importância muito maior e não chegou a ser. E por isso também foi importante ficar a conhecer mais este pedacinho da história da Segunda Guerra Mundial, que começou muito tempo antes, mas que poderia ter tido um desfecho diferente. Em vez de irmos para a esquerda, poderíamos ter ido para a direita, e poderia não ter havido Segunda Guerra Mundial, e poderia não ter havido o Holocausto, e poderia não ter havido a Alemanha nazi que conhecemos da Segunda Guerra Mundial, e ter sido uma coisa mais a nível só da Alemanha e não tanto esta expansão que houve, e gostei mesmo muito de fazer esta leitura. E para terminar, mais um livro de 5 estrelas, desta vez em papel, e desta vez um livro que não está nada relacionado com o Holocausto nem com a Segunda Guerra Mundial. Estou-vos a falar de Cher Monsieur Germain, de Albert Camus. Um livro pequenino, um livro em francês, um livro com cartas que Albert Camus escreveu ao seu professor da escola primária, e cartas que o professor lhe escreveu a ele. Uma das cartas mais conhecidas foi a carta que ele escreveu em 1957, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura, a agradecer ao professor, porque foi graças ao professor que ele começou a escrever, e que começou a escrever como escreveu todas as suas obras que nós conhecemos, e que chegou a receber esse Prémio Nobel, tão importante, acho eu, para um escritor. E marcou-me por ser professora, por pensar que posso ter influência na vida futura dos meus alunos. Não sei, acho que não vou ter nenhum aluno que vai chegar a este estrelato, mas posso ter alunos que pensem em fazer Erasmus em Portugal, e isso já me deixa feliz, por estarem a aprender português, e por gostarem de Portugal, e por gostarem de ir a Lisboa comer pastéis de Belém. Não sei, qualquer influência, pequena influência que eu possa ter num aluno, enche-me o coração. Por isso imagino o que será receber cartas de um aluno, e de um aluno que depois se torna premiado com o maior prémio dedicado à literatura. E isso de certeza que este professor ficou de coração cheio. Não é que os outros alunos não tenham sido especiais, mas este recebeu aquele prémio e quis agradecer ao professor primário. E isso foi muito interessante. E depois, mais interessante também neste livro, temos aqui um capítulo, ou o primeiro capítulo, de um livro autobiográfico, Le Premier Homme, em português O Primeiro Homem, de Albert Camus, um livro que ficou inacabado, porque Albert Camus, entretanto, faleceu num acidente de aviação, acho que em 1960, e temos aqui esse primeiro capítulo, esse capítulo dedicado à escola, onde, não com o nome dele, não com o nome do professor, mas temos a história de um menino que tem um professor da escola primária que o marca muito, que é muito especial. E por isso esse livro é autobiográfico, porque conta aqui a história deste pequeno Albert Camus, na Argélia, com o seu professor da escola primária. E gostei imenso. Eu acho que não sei se é metade do livro, ou se é um bocadinho menos, mas eu nem sei se é o primeiro capítulo. Aqui diz só Chapitre du Premier Homme, mas é o primeiro capítulo, e é mais ou menos assim, portanto, imaginei as cartas, o primeiro capítulo. Gostei imenso, imenso. O primeiro não, o capítulo dedicado à escola. É que não especifica se é o primeiro, mas gostei imenso de ler este livrinho. Quando o comprei, achei logo que me ia tocar pela parte do professor. E porque já fui aluna, agora estou do outro lado. Também tinha uma grande admiração pela minha professora da escola primária, por isso senti o mesmo que Albert Camus. E agora sinto também o mesmo da parte do professor, porque estou do outro lado. Por isso adorei fazer esta leitura, uma leitura de 5 estrelas, uma leitura deliciosa. Fiquei com curiosidade de ler o resto deste livro,
apesar de saber que Albert Camus nunca o chegou a terminar, mas tenho curiosidade também de saber até onde é que foi a história, porque não faço ideia se ele provavelmente estava a escrevê-la quando teve o acidente de viação. Por isso fiquei curiosa com esse livro, com essa parte autobiográfica, saber até onde é que ele contou, que parte da sua vida é que ele partilhou com os leitores. Por isso adorei, e fiquei sem saber se este era o Albert Camus ou não, mas adorei ler este livro. E foram estas as leituras do mês de janeiro. E já estou a pensar no vídeo das leituras do mês de fevereiro, porque isto de gravar o vídeo tão tarde tem esse problema, porque já não me lembro de metade das coisas que li às vezes, e já estou a pensar nas leituras do mês em que estou a gravar. Faz-me aqui um curto-circuito no cérebro, mas a maior parte das leituras foram para o Wall 79. Acho que não me esqueci de referir nada, mas vocês também perceberam pelas temáticas dos livros quando é que eles pertenciam à temática do Wall 79 ou não. O que é que eu vos posso dizer mais? Foi um mês recheado de leituras de 5 estrelas, fico feliz por isso, mas normalmente eu já sei que as leituras do Wall 79 me levam sempre, ou quase sempre, para as 5 estrelas. Houve também por aqui outros livros de ficção que me conquistaram. Portanto, eu não gosto só de livros de não ficção, também gosto de alguns livros de ficção. Também vou dando oportunidades a livros de ficção, também gosto de livros de ficção, sim. E quando fiz o balanço do ano passado também verifiquei que afinal até gosto muito de livros de ficção. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de janeiro foi dedicado ao Wall 79, se foi dedicado a outras leituras. Não sei, digam-me tudo aqui na caixa de comentários, tudo aquilo que acharem que é pertinente para este vídeo. Se quiserem deixar só um beijinho, também deixem só um beijinho. É tão importante recebermos comentários e recebermos o apoio de quem está desse lado. E não havendo mais nada para vos dizer hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!